Meu irmão, minha irmã, graça e paz, bem-vindos novamente a este canal para mais uma reflexão. Nós vamos falar hoje sobre a família de Jacó e suas crises e como tudo isso finalizou. Pensa você que fique até o final desta reflexão. Inscreva-se nesse canal e ative também as notificações para que você seja avisado das próximas publicações e que o YouTube também mande esta mensagem para outras pessoas. Nós vamos ler o texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 35, versículo 1. Diz assim o texto sagrado: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Meus queridos, a Bíblia fala de Jacó. Jacó era filho de Isaque. Era irmão de Esaú. Era irmão gêmeos. E a Bíblia diz que Jacó nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão Esaú. A Bíblia diz que Esaú era caçador, gostava de caças. E que Jacó gostava de ficar nas tendas, habitar nas tendas. Tinha uma vida mais simples, mais tranquila. E a Bíblia diz que começou a haver um ciúme ali entre a família. Pelo fato de Esaú ter preferência do pai, porque o pai gostava de caças e Esaú era caçador. Então o que aconteceu? Num dia em que Esaú estava voltando do campo, da sua caça, estava cansado. O que aconteceu? Jacó quis persuadi-lo a vender o direito de primogenitura. E ele fez isso com apenas um prato de lentilhas. Outra coisa também que aconteceu foi que, ajudado por sua mãe, Jacó então enganou seu pai, Isaque, que já tinha idade avançada. Isaque já estava enxergando pouco e ele fez passar pelo seu irmão Esaú para receber a bênção do pai. Então, é por isso que Jacó era conhecido como trapaceiro, pessoa que gostava de facilidades, de facilidades mesmo, né? Então, o que acontece? E Jacó quis então ir para uma terra distante. Ele deixou a casa de seu pai, renunciou ao direito da sua fazenda, da sua herança, e foi para uma região chamada Padã Arã, cerca de 750 quilômetros de Canaã. Então ele quis ir para lá. E o seu pai, Isaque, lhe abençoou para que ele fizesse essa viagem. No caminho, a Bíblia diz que ele estava cansado, que ele deitou, usou uma pedra como travesseiro. Ele teve uma visão de Deus. Ele viu na visão uma escada que ligava o céu à terra. E os anjos de Deus desciam e subiam por aquela escada. Ele pediu a Deus que lhe desse segurança na estrada, que lhe desse mantimento, porque quando ele saiu de Canaã, ele só apenas com um pedaço de madeira na mão. Não levava nada, estava desprovido de qualquer coisa. Mas não sabia Jacó que Deus tinha um plano na vida dele e que todas as bênçãos que Deus havia prometido ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaque, cumpriria na vida dele. Deus estava ali naquela visão reafirmando o compromisso e que ele devia ir e que tudo terminaria bem. Então Jacó prossegue, chega em Padã Arã, ele vai trabalhar para um homem chamado Labão. No contrato de trabalho é que ele trabalharia 7 anos. Depois casaria com uma das filhas de Labão. Mas ele começou a perceber que ele começou a ser passado para trás. Ele começou a ser enganado. Olha, aquele que tinha apelido de enganador, de trapaceiro, agora estava sendo enganado. A Bíblia diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem fizer, isso também ceifará. Jacó estava colhendo aquilo que ele plantou. Ele fez trapaças, estava sendo trapaceiro. Ele mentiu, estava sendo vítima da mentira. Então,
Mas a Bíblia diz que, mesmo assim, Jacó estava prosperando. Tudo quanto ele colocava as mãos, onde ele colocava as mãos, as coisas prosperavam. Era a bênção de Deus, era Deus trabalhando na vida dele. Aquele momento que ele estava passando ali, em Padarã, era o momento de maturação, de amadurecimento da vida dele. Ele passou ali 20 anos. E como Deus havia prometido, e ele havia prometido a Deus que ele voltaria para Canaã, para as terras dele, estava chegando o momento, porque lá ele casou com uma das filhas de Labão, teve filhos, cerca de 12 filhos, e agora ele se prepara para voltar à terra dele, lugar de origem, Canaã. Mas surgiu um problema na vida de Jacó. Para ele voltar para as terras dele, para Canaã, ele teria que passar numa região que era dominada pelo irmão dele, Esaú. E agora? Então ele manda mensageiros lá conversar com Esaú. Deus já estava trabalhando na vida dele e na vida de Esaú também. Então ele manda mensageiros e manda presentes para Esaú. Esaú não quis receber os presentes, mas estava disposto também a perdoá-lo. E ele saiu em direção a Canaã e ele chega num local chamado Vale de Jaboque. Ali foi realmente o momento da conversão dele a Deus. Ali um anjo de Deus aparece, ele luta com o anjo, ele foi ferido na perna e ali ele teve uma experiência com Deus, a sua segunda experiência com Deus. Ele viveu um momento chamado o momento Peniel, em que ele falou face a face com Deus. Foi ali que Deus mudou seu nome de Jacó para Israel. Jacó, trapaceiro, enganador, mas agora Israel, príncipe, soldado, forte. Ele agora era um príncipe de Deus, uma pessoa transformada após esse contato, essa experiência. Ele viveu um momento Peniel na vida dele. Ali teve o seu nome mudado, de Jacó para Israel, mas ele teve uma mudança de vida, uma mudança de caráter. Então, Jacó segue em direção, encontra com seu irmão Esaú, foi uma festa, eles se abraçaram, eles choraram. Jacó perdoou e foi perdoado. Veja o que Deus faz na vida do homem. Deus estava trabalhando na vida espiritual de Jacó e foi necessário que ele perdoasse seu irmão e seu irmão lhe perdoasse. E chegando então à sua região, Canaã, as coisas para Jacó não finalizaram por ali. Muitas outras tragédias aconteceram na sua família. A Bíblia fala que uma das suas esposas envolveu-se com idolatria, envolveu-se com roubo. Uma de suas filhas foi estrupada. 2 de seus irmãos vingaram o estupro da filha dele e mataram todos os homens da família de Siquém e Levi. Jacó não estava disciplinando a sua família. Um dos seus filhos cometeu relação com uma de suas concubinas também. As tragédias não pararam por ali, mas Deus tinha um propósito na vida de Jacó. Então Deus aparece novamente a Jacó e disse para ele reunir a família dele e se preparar para ir até Betel, região de Siquém, e lá construir um altar para Deus. Então Jacó reúne a sua família, sua esposa, os seus filhos e disse para eles, para a sua família, que eles deveriam deitar fora todos os deuses, tirar aqueles brincos, mudar aquela roupa, retirar aquela roupa, retirar aqueles brincos, jogar fora aqueles deuses que eles adoravam, significava a mudança de atitude para uma nova vida diante do Deus fiel, justo e verdadeiro. A sua família respondeu de forma positiva, unanimemente, concordando com Jacó. Como é importante, meus amados, a comunhão, a comunicação entre as pessoas, entre a família. E eles subiram até Betel, cidade de luz, na região de Siquém, para edificar um altar. Enfrentando dificuldades, subindo montanhas, mas lá eles chegaram, edificaram um altar, não somente para visitar, mas para adorar e para residir ali, na casa de Deus. Seria o momento Betel,
o momento na casa de Deus. A vida de Jacó foi restaurada, porque no período antes de chegarem lá a Betel, havia um período de guerra em que a população de Siquém havia revoltado contra Jacó e seus filhos justamente pela falta de correção dele com relação à sua família. Mas Deus havia mudado tudo. E antes de chegar ali, em Betel, Deus havia destruído todos os seus acusadores, todas aquelas pessoas que perseguiam a sua família. Louvado seja Deus. Então Jacó restaurou a sua vida com Deus. E apesar de todos os problemas, ele voltou à comunhão perfeita com o Pai. Fica essa lição. Nós não somos perfeitos. As nossas famílias não são perfeitas. Mas a graça de Deus, ela é perfeita. Ela é mais que perfeita. É suficiente para restaurar todas as nossas vidas. As vidas daqueles que buscam a Deus, daqueles que submetam a sua vida a Deus. Fica esta reflexão. E se ela faz sentido ou fez sentido para você, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Inscreva-se nesse canal. Um forte abraço e até breve.